Olá, queridos, bem-vindos à 9ª aula do trimestre da Escola Bíblica Dominical. Continuamos o assunto sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje nós vamos falar sobre o reinado de Joás. Vamos orar então? Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Deus, que o Teu Espírito nos ensine nessa manhã mais uma vez e que esse dia seja um dia para a gente poder pensar, refletir, Deus, e colocar em prática, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou até hoje, Papai. Que o nosso espírito, que a nossa mente, Papai, seja realmente, Deus, a mente de Cristo. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, e que nós possamos nesse dia, Deus, receber da alegria, da saúde, da cura que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ao texto áureo da lição. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Está escrito lá em Provérbios capítulo 3. E é interessante nós percebermos que atas ao pescoço, ou seja, para que elas possam ser a nossa companhia em todo o tempo. E vamos achar então assim graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E nós vemos que os reis de Israel precisavam fazer isso. Os reis de Judá precisavam fazer isso. Hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, sobre Joás, vamos ver quem foi esse rei e o que aconteceu com ele para chamar a nossa atenção. Aquele tempo era um tempo de uma vida inconstante do povo na presença de Deus. Por isso, nós precisamos aproveitar tudo que nós lemos, que nós sabemos que aconteceu, para termos uma vida constante diante de Deus. Por que era tão inconstante a vida do povo? Porque havia uma disputa muito grande de poder. Por trás de tudo que acontecia, havia sempre uma disputa de poder, tanto de terras, como de ouro, como de poder aquisitivo das coisas, de reinos. Era uma disputa realmente por causa do poder. E nós sabemos que as autoridades vêm de Deus para nós. E eles não reconheciam isso, por isso, tantos problemas. Vamos falar hoje também sobre uma mulher, a filha de Jezabel com Acabe. Ela foi se casar exatamente com o filho do rei Josafá. Ela se casou com Jorão. Lembra aquele que Jeú mata? Ela se casou com ele. E Joás é neto dela, esse rei do qual nós vamos falar hoje. Ela realmente perseguia também aquele caminho mal trilhado da sua mãe e do seu pai. E ela apronta também ali no reino, depois que Jorão é morto, ela apronta, porque ela manda matar a linhagem real de todo mundo. Ela manda matar todo mundo ali no palácio. E aí uma mulher, ela vai e esconde Joás. E depois nós vamos ver o que aconteceu com ele. Acasias, filho dela, reinou durante 1 ano. Ele começou a reinar com 22 anos e Acasias também foi morto por Jeú. Lembra quando Jeú mata eles? Lembra lá de Jezabel? Ele mata tanto Jorão como Acasias e depois resolve tudo com Jezabel. 4 filhos de Jeú reinaram depois lá em Israel. Porque Jeú começou muito bem, mas depois ele também perverteu o caminho dele. Nós vamos ver agora a história de um sacerdote casado com Jeozeba, o sacerdote Joiada. Jeozeba era tia, irmã de Acasias, filho de Atalia. Ela era tia de Joás. O que ela fez? Como eu já disse antes, ela escondeu o menino. E durante 6 anos esse menino ficou ali aprendendo com Joiada sobre as coisas do Senhor. E Joiada foi preparando esse menino para que ele pudesse realmente assumir o trono legítimo que era dele. Porque nós vemos que enquanto a Atalia ficou ali, ela também ela destruiu, ela acabou com muitas coisas que eram do Senhor. Acabou com o templo do Senhor, com a adoração. Ela incutiu a adoração a Baal, ela aprontou. Vamos dizer assim como a mãe dela fez lá em Israel. Ou seja, a bagunça estava instaurada. Não havia uma posição firme, não havia uma definição.
E aí nós vemos que também quando ela vai morrer, quando Joiada pega Joás para poder trazê-lo realmente depois desses 6 anos, ela numa certa situação onde ele juntou os capitães que estavam com ele, os príncipes do povo, para poder trazer o rei para assumir, ela grita traição, traição, eles tiram ela no pátio da casa do Senhor para poder matar ela, para realmente exterminar aquela maldade toda que acontecia. E nós vemos que uma ação divina foi quando o sacerdote Joiada foi ensinar esse menino sobre as coisas que ele devia aprender. Ele ficou ali 6 anos com ele. Então, a tia dele, mulher de Joiada, estava protegendo o menino. A Thalia aprontando e aquele menino aprendendo de acordo com a vontade do Senhor. E os conselhos que ele recebia eram muito importantes. Nós temos que entender, amados, que os conselhos precisam vir de Deus. Ande com pessoas que te dão conselhos que são de acordo com a palavra de Deus. Procure essas pessoas para andar com você. Procure essas pessoas para te aconselhar. É muito bom você poder receber conselhos vindos da parte de Deus. Mas você precisa entender que você tem que usar esses conselhos. Por isso, nós vemos que essa criança, ela foi ensinada. E enquanto Joiada esteve com ele, durante praticamente 40 anos do reinado dele, ele fez um bom reinado. Ele fez muitas coisas, nós vamos ver daqui para um pouquinho na frente, nós vamos ver, ele fez muitas coisas. E eu quero trazer esse versículo para você. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Mas só que existe uma coisa muito importante nisso, é uma promessa de Deus para nós. Mas se nós não quisermos, Deus não vai nos obrigar a fazer isso. Então, cuidado com os conselhos, cuidado com os ensinos que você tem passado e recebido, para que você possa fazer, como essa criança de 7 anos fez. Nós vemos que ele começou com 7 anos e reinou durante 40 anos. Joiada morreu com 130 anos. 6 anos foi o período que a Thalia ficou ali perturbando, eu digo perturbando o reino de Judá. Por quê? Porque não poderia dar em boa coisa, né? Olha o que Joás fez. Ele destruiu os sacerdotes de Baal, os ídolos, os postes ídolos, né? Ele despedaçou as imagens, os altares. Ele realmente começou a fazer isso. Ele colheu ofertas para poder mexer no templo. Ele refez a aliança de Deus com o povo. E ele fez também, né, feito eu falei, ele começou a recolher dinheiro para poder entregar para aqueles homens que iam cuidar da reforma do templo. Ou seja, ele fez muita coisa boa, mas olha só o que aconteceu. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por essa sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Amados, é muito importante você acompanhar o livro de Reis e o livro de Crônicas simultaneamente, porque algumas histórias, alguns detalhes são revelados num livro, outros detalhes no outro livro, né? O livro de Crônicas que foi dividido por causa da extensão da tradução. 1 Reis, Samuel e Crônicas, eles eram um livro só antigamente, mas por causa da tradução ficou muito grande, então dividiram os livros em 2. Porque são detalhes que fazem parte da história. Então, nós vemos lá que Jorão casado com Atalia, depois Acasias filho, depois Joás neto dela, ele vai realmente, depois que Joiada morrer, ele vai aprontar também. Ele vai deixar o caminho do Senhor. E se levanta um homem chamado Zacarias, um profeta, filho de Joiada. E o que ele faz? Ele vai e confronta o rei. O rei não gosta e manda matá-lo. Olha o que está escrito lá em 2 Crônicas. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. E não deu outra. Depois, para a gente poder concluir, o próprio Joás foi morto pelos servos dele. Então nós vemos que a morte do rei Joás deixa claro que precisamos permanecer firmes na presença do Senhor. Não quero para você uma vida onde você faz a vontade do Senhor durante um tempo e depois você para. Porque esses homens fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Lembra que nós falamos em outras aulas? Mas o que você traz para essa lição de hoje? Enquanto Joiada esteve com ele, ele permaneceu firme na presença de Deus. Foi Joiada morrer que ele realmente se desviou, vamos dizer assim.
e começou a praticar o que era mal. Não seja como esse rei. Se você tem hoje a presença do Senhor com você, não despreze isso. Que você seja abençoado, que você possa abençoar outras pessoas. E que em nome de Jesus você possa desfrutar de tudo que nós temos colocado no canal para estudar, que você possa compartilhar essas aulas, que você possa realmente ser cheio da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.